Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática em um Clique. Meu nome é Felipe e o objetivo do canal é resolver alguns exercícios de provas de vestibular, do Enem, dos concursos e tentar clarear aí algumas dúvidas de vocês das matérias de exatas. Então vamos lá para o vídeo. Eu vou iniciar aqui o canal resolvendo a prova do Enem de 2018. Então peguei aqui o caderno azul, a parte de matemática. Vamos começar. A questão 136, ela fala: a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4, 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J, em que I vai de 1 a 5 e J também vai de 1 a 5. Então é uma matriz 5 por 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Então cada um desses bancos I vai fazer uma TED para um dos bancos J e vamos lá, observe que os elementos A e J igual a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Então, está falando que um banco não pode transferir para ele mesmo. Esta é a matriz obtida para essa análise. Então, tem aí a matriz A, 5 por 5, com os valores de transferência de cada banco para os demais. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Então, o que a gente tem que saber de matriz? Primeiro, que a letra I corresponde a cada linha da matriz. Então, a gente tem aí que 5 linhas, né? I igual a 1 é a primeira linha, I igual a 2, segunda linha, assim por diante. E o J seriam as colunas, né? Então, coluna 1 a 5. No caso, o banco que está transferindo é a linha. Então, no caso, A1, 2 seria a transferência do banco 1 para o banco 2. Então, no caso, 2 milhões de reais. Outro exemplo, A4, 5 seria banco 4 transferido para o banco 5. No caso aqui foi de R$ 0. E assim por diante. Então, a gente vai ter que analisar separadamente cada um dos bancos, pegar linha por linha e ver quanto cada banco transferiu para os demais. Então, avaliando aí, vamos pegar o exemplo TED do banco 1 na primeira linha, certo? Então, se a gente somar tudo que ele transferiu para os demais bancos, nós temos primeiro do banco 1 para o banco 1, que não é nada, porque ele não transferiu para ele mesmo. Banco 1 para o banco 2 foi de 2 milhões de reais. Banco 1 para o banco 3 foi de R$ 0. Banco 1 para o banco 4 foi de R$ 2 milhões de reais. E banco 1 para o banco 5 também 2 milhões de reais. Então, se a gente somar aí todos os valores, temos 6. E fazendo os demais bancos, nós temos aí no banco 2 nós temos 3 milhões de reais, no banco 3 nós temos 5 milhões de reais, no banco 4 nós temos 4 milhões de reais, no banco 5, 5 milhões de reais. Então aí o banco que transferiu a maior quantia de TED foi o banco 1, no caso que foi 6 milhões de reais. Então a resposta é a letra A, banco 1. Aí a próxima questão, a 137, ela fala: um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se um valor presente
que é um valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma conta futura. Um valor presente P submetido a um juros compostos com taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V determinado pela fórmula V igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Então, aí no caso, ele está falando que quando você paga uma parcela futura, quanto mais longe está essa parcela, mais você vai conseguir um desconto devido ao abatimento dos juros. Então, em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de 820, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Então, no caso, vai começar com parcela de R$ 820 e todo mês vai aumentar 1,32% essa parcela. E no caso, na 30ª parcela, ele vai querer adiantar uma outra parcela futura, sendo que essa tem que estar com desconto de pelo menos 25%. Então vamos lá. Utilize 0,2877 como aproximação para ln de 4/3 e 0,0131 como aproximação para ln de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a... Então aí no caso, analisando a fórmula que ele deu, os juros, que é o I, é de 1,32% ao mês. Então a gente transforma ele em número normal, tira a porcentagem. Então no caso divide por 100, né? Dá 0,0132. Esse é o único valor fixo na fórmula. Então para o nosso caso que a gente vai resolver, ele quer que um desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Então, o valor futuro é o V e o valor presente é o P. Então, se ele quer que seja superior a 25% do valor da parcela, a gente vai considerar que o valor futuro seria 100%. Se a gente for pagar ele no presente, é 0,75, que seria 75%, que é o desconto de 25% que ele quer. Como ele deu uma dica aí de aproximação do ln de 4/3, se a gente simplificar essa fração, a gente multiplica por 4 em cima e embaixo, a gente tem ela em números inteiros, que é 4/3. Então vamos pegar aí a fórmula e jogar os dados que a gente tem. Ele já passou a fórmula, substituir o I, que é a taxa de juros. E agora a gente vai passar o valor presente para o outro lado dividindo. E a gente tem já a fórmula bem aproximada do que ele deu a dica aí para a gente. Para a gente tirar esse N do expoente e encontrar ele, a gente tem que aplicar ln dos dois lados. Sempre que você precisar tirar o expoente de uma equação, para isolar ele e calcular o valor dele, você tem que usar log ou ln. No caso aí, como ele já deu os valores de ln, então a gente vai jogar o ln dos dois lados. Vai ficar assim nossa equação. Quando você usa ln num número com expoente, o expoente desce multiplicando e você resolve o ln separadamente. Então, no caso, o ln de 4/3 ele já deu 0,2877. O n, que era o expoente, vai descer multiplicando. E o ln de 1,0132 ele também deu, que é 0,0131. Então, isolando o n, nós vamos calcular que o n é 22. Mas temos que nos atentar que ele falou que é junto com a 30ª parcela. Esse n significa o período de tempo que a gente vai adiantar as parcelas. Só que como ele está pagando junto com a 30ª,
Então serão 22 parcelas depois da 30ª. Então, no caso, a parcela seria a 30ª mais 22, seria a 52ª parcela. Corresponde aí à nossa letra C, certo? Então, não esqueçam de somar, depois de calcular 22, não esqueçam que ele está pagando junto com a 30ª parcela. Então, é daí para frente. Vamos aí para a próxima questão, 138. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados, que estão aí desenhados, que é o A04, o B44, o C40, o D22 e o E02. Então se atentar aí que ele fala que tem que passar pela origem, que é o 00, né? Então vamos avaliar primeiro aí as retas que davam para ser acertadas. Então, primeira reta aí pegando os pontos A e E, então daria 2 pontos. A segunda reta pegando o ponto C daria só 1 ponto. E a terceira reta pegando os pontos D e B dariam também 2 pontos. Então aí tem um empate das retas, da primeira e da terceira. Agora vamos avaliar qual circunferência a gente poderia ter aí que passasse pela origem e pegasse o maior número de pontos. Se vocês verificarem, é possível fazer uma reta com o centro aqui em D, pegando a origem, o ponto A, o B e o C. No caso é essa circunferência aí. Então ela seria a melhor porque pegaria 3 pontos. E além disso, cada ponto da circunferência equivale a 2 pontos. Então, com certeza é melhor que qualquer uma das retas. Agora vamos só relembrar um pouquinho como a gente faz a equação da circunferência. Então, a partir do centro dela, aqui no caso da figura, o centro está dado em A, no eixo X, e no valor de B no eixo Y. Então, no caso do nosso aqui, do ponto D é o nosso centro, então o nosso A seria 2 e o nosso B seria 2 também. Então, o centro da nossa circunferência é o ponto 2, 2. Então, aqui no caso da equação geral da circunferência reduzida, né, seria x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, no caso aí, a gente já tem o centro da nossa circunferência, que é o ponto 2, 2. Então, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Aqui tem diversas formas de a gente achar o raio dessa circunferência. Eu achei mais fácil aqui fazer Pitágoras. Então, se vocês repararem, aqui tem um triângulo cujos catetos valem 2, certo? Partindo do centro até o ponto B, nós temos aqui 4 menos 2, o lado aqui é 2. E do centro até o B no eixo Y também vale 2. No caso seria 4 menos 2, também vale 2. Então, fazendo Pitágoras aqui, que se vocês lembrarem, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 2 ao quadrado desse cateto mais 2 ao quadrado desse cateto, nós vamos ter que o raio ao quadrado é 8. Então, a equação
geral aí da nossa circunferência seria x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. Seria aí nossa letra E. Bom, é isso aí, pessoal. Nesse primeiro vídeo eu apresentei esses 3 exercícios. Nos próximos vídeos acompanhe aí que eu vou resolver os demais. Se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Ou se quiser alguma sugestão de prova para resolver o exercício, também pode deixar nos comentários. Pode acessar a nossa página no Facebook ou entrar em contato com a gente pelo e-mail. Muito obrigado a todos, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.